Fala TNT, hoje a gente vai entender um pouquinho o que seria a espiral da autossabotagem. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você em maior ou menor grau, é claro. Espero que não tenha sido nada grave, né? Mas afinal de contas, bom, o que seria essa espiral da autossabotagem? O que seria autossabotagem no caso do mercado? Vamos partir para um exemplo, tá? Vou fazer um desenho de um gráfico aqui para você. Aqui. Vamos supor que eu comprei uma determinada ação no preço ali de R$25. Então vou anotar aqui R$25, tá? Comprei ali um pequeno lote de uma ação nesse preço, ok? Bom, o meu objetivo ele está ali na casa dos R$30 e o meu stop vai estar ali mais ou menos na casa dos R$23. Então vou anotar aqui 30 e vou anotar aqui 23. Vai ficar tudo mais simples, ok? Bom, a partir da minha compra, vamos supor que a ação andou um pouquinho, por algum motivo ela deu uma recuada, avançou, enfim, ela começou a regredir nos preços e voltou até o meu ponto de entrada, ok? Bom, cá entre nós, né? Até aqui tudo bem, voltou até o meu ponto de entrada, faz parte da minha estratégia. Agora imagine o seguinte, a ação ela seguiu derretendo, foi buscar ali o meu ponto de stop. É aqui que a autossabotagem começa, tá? Quando bate o ponto de stop, muitas vezes a gente não está conformado com aquele movimento, né? Alguma coisa lá, uma vozinha no fundo da nossa cabeça diz que aquele movimento ele pode voltar. E a gente se sente fortemente tentado a não acionar o nosso stop, não é mesmo? Aquela vozinha ela diz, calma, vai voltar. E aí você fala, bom, eu acho que é só um movimento de correção, eu vou segurar essa operação. Repara, esse exato momento você está sabotando a sua própria estratégia, certo? Às vezes a ação ela até chega a reagir um pouco e você pensa, olha só, tá vendo? É como se a partir desse momento, cada subida do mercado ela fosse recebida com muito alívio, né? E cada queda fosse convertida ali em certo nervosismo. Bom, a partir de então, se o mercado começa a ceder, a gente vai ficando cada vez mais nervoso e vai cedendo, até que muitas vezes chega num ponto que você para de dizer para você, olha, eu não vou mais botar fé nessa ação porque ela não vai bater mais o meu objetivo, mas por outro lado, se ela buscar o meu ponto de entrada, eu saio no 0 a 0, só pago a corretagem e vou ficar feliz da vida, né? Infelizmente, não é sempre que isso acontece e o mercado ele segue ali derretendo, fazendo seus zigue-zagues e perdendo cada vez mais patamar. E é nesse momento que você começa a usar cada vez mais a vozinha da tua cabeça dizendo, calma, respira, vai voltar, vai dar certo, não é mesmo? Você cada vez mais vai alimentando um pouco dessa esperança. Só que chega num determinado momento que você já não aguenta mais e fala assim, ok, se voltar até o meu ponto de stop, eu pulo fora dessa operação. E aí você fala, pô, agora tá mais fácil, né? Não vai entrar no meu ponto de entrada, não vai bater o meu ponto de entrada, mas vai bater o meu ponto de stop. E aí, a ação, ela segue derretendo. Bom, chega num determinado ponto que você fala assim, quer saber? Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha posição, então tinha uma posição aqui, eu vou aumentar essa minha posição, e o que isso significa? Que se eu entrei um pouquinho aqui e eu dobrei a minha posição nesse ponto, se eu chegar ali no meio do caminho, se a ação reagir até a metade do caminho, mais ou menos, eu estou nesse ponto aqui, ó, a metade fica mais ou menos por aqui, se ela reagir até essa região aqui, olha que legal, eu saio no 0 a 0. Bom, nem sempre o mercado tem essa piedade da gente. Às vezes ele reage, chega perto do ponto e
segue derretendo. O problema é que a partir de agora, cada centavo na contramão, a gente está perdendo em dobro do que a gente estava perdendo no momento inicial, certo? E, bom, nesse ponto, o desespero começa a bater. A gente começa a falar, cara, caiu demais, não é possível que essa ação vai cair desse jeito para sempre. Não é possível que ela não pare para dar pelo menos um respiro. Ah, é muito azar para uma pessoa só, né? E a cada queda que a ação ela vai desenvolvendo, é comum as pessoas começarem a procurar culpados para isso, né? É o momento em que ela bota a culpa na corretora, na plataforma de operações, na bolsa de valores, fala que a culpa é da CVM, é o cachorro da vizinha que não para de latir, e qualquer coisa que porventura ela tenha contribuído para me colocar nessa situação, né? Eu começo a xingar essa coisa, coloco a culpa nessa coisa, seja lá qual for. Bom, a questão é que com essa margem quase zerada, conforme vai caindo eu vou perdendo dinheiro, a situação aparentemente ela fica irreversível. E aí eu começo a falar, cara, quer saber? Dane-se, agora eu vou pro tudo ou nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar minha posição mais ainda, ok? Porque aí, qualquer respiro que der, se voltar até esse ponto aqui, ó, meu preço médio estava nessa região aqui, certo? Agora, como o meu ponto de nova entrada está aqui, deixa eu colocar uma linha fininha, eu vou pegar um ponto aqui no meio do caminho e se ela voltar até aqui, eu conserto. Não é possível que até aqui o movimento não volte, não é mesmo? Bom, não precisa nem dizer, né? Isso pode dar certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode dar certo 99 vezes. Na 100ª vez, quando der errado, vai dar errado de tal forma suficiente para me quebrar, tá? E aí, o que acontece? Bom, muitas vezes o trader ainda desesperado, ele conversa com Deus, ele faz promessa bom, aparentemente isso não vai adiantar, tá? Essa posição ela acaba sendo encerrada compulsoriamente pela corretora. Por ironia do destino, que muitas vezes acontece, o trader ele segue acompanhando esse trade, ele em algum momento a ação ela reage e ele fala, caramba, tá vendo? Era só questão de timing, né? Era questão de segurar um pouquinho mais, eu teria me dado bem nessa operação. Isso vale para um day trade, para um swing trade, para position. A pessoa, ela muitas vezes se apega àquela operação e ela vai entrando dentro de um looping eterno em que ela vai dando desculpa para ela mesma para não sair da operação, para ela se manter, para transformar aquela operação que já é perdedora numa operação vencedora. Então, essa é a espiral da autossabotagem, né? Você vai cada vez mais se enrolando, que vai virando uma bola de neve e você acaba se ferrando. Como eu disse, em maior ou menor grau, cada um de nós já sofreu um pouco com isso. E como a gente pode evitar essa questão? Né? Acho que esse é o próximo ponto. Como é que a gente pode lidar com essa questão? Qual é a melhor maneira de evitar isso? Bom, vamos falar aqui de 4 tópicos principais. O primeiro deles é não opere com esperança, tá? Nós traders precisamos ser técnicos, estabelecer muito bem o nosso ponto de entrada, muito bem o nosso ponto de objetivo, realizações parciais e o nosso ponto de stop. Eu falo ponto, mas não precisa ser um ponto, pode ser critérios. Vamos supor que o teu objetivo ele é estabelecido em função de algum indicador, uma média móvel, uma banda de Bollinger, né, que se move conforme o tempo. O seu stop também ele se move conforme o tempo, mas enfim, você tem um critério muito bem estabelecido. Então você não está ali atuando no mercado com base no achismo, com base na esperança. Ou seja, os seus pontos de entrada e saída não são estabelecidos em função de um parâmetro emocional, eles são estabelecidos em função de um parâmetro técnico, tá ok? Bom, o segundo grande ponto, mesmo que você estabeleça esses parâmetros, respeite esses parâmetros, respeite o stop da sua operação. Né? Se atingir o teu objetivo, saia com dinheiro no bolso,
Não acha que, não, pode ir um pouco mais, eu vou pegar mais dinheiro. Não, se você estabelecer um parâmetro de saída com objetivo, saia, tá ok? E, bom, na contramão, você bateu o seu stop, pula fora, tá? Pula fora. Quando bate o teu objetivo, falando um pouquinho mais sobre os ganhos, e você segura, às vezes a ação volta e devolve o seu dinheiro, né? Aquele que já tinha batido no objetivo e você não quis ser ganancioso, segurar um pouco mais. O que é normal acontecer na nossa cabeça quando esse tipo de situação rola? A pior sensação que um trader pode sentir é a de que ele tinha uma grana na mão e essa grana foi perdida por vacilo dele, tá? Esse dano ele não é só financeiro, é um dano psicológico. Muitas vezes afeta o nosso comportamento ao longo das operações seguintes. Então, bateu no objetivo, pula fora. Na contramão, bateu o teu stop, pula fora. Eu sei que muitas vezes tem um sentimento de que, cara, vai voltar. Ou deveria voltar. Tudo indica. Putz, eu li diversos indicadores. Não é possível que a minha análise esteja tão errada assim. O ser humano ele tem dificuldade de lidar com erros. Mas respeite o stop. O stop, como diria o meu velho amigo Chico, ele fere o ego, mas ele preserva o bolso, tá? Então, não basta só estabelecer ali uma estratégia, é preciso respeitar essa estratégia. Bom, outro ponto importante, né? Planeje fora da operação, tá ok? Se a operação chegou no seu stop, mas você ainda acha que o trading é vencedor, que o seu stop foi mal dimensionado, que o movimento ainda vai voltar, experimente fazer o seguinte, saia da operação em primeiro lugar. E aí, se for um day trade, por exemplo, ou qualquer outro trade, conta pausadamente até 10, e aí você refaça a sua análise para voltar até a mesma posição. Mas antes, reflita bem se é isso mesmo que você quer fazer. Muitas vezes, o que acontece? A nossa estratégia, de fato, ela precisa de um pequeno ajuste. Mas é importante fazer essa reflexão estando fora da operação. Por que isso? Quando a gente traça a nossa estratégia, antes de entrar no trading, a nossa visão sobre o mercado ela é puramente neutra. É claro que a gente está otimista sobre as oportunidades que a gente está enxergando, mas enquanto a gente está do lado de fora do trade, a gente não está realmente torcendo para que tudo dê certo. De certa forma, a gente está analisando aí o mercado de forma mais neutra, não é mesmo? Porém, uma vez dentro da operação, nós nos tornamos inconscientemente torcedores. E qualquer análise que façamos nessa condição, ela estará extremamente enviesada. Portanto, se bater o seu stop, faça esse exercício. Saia da operação, repense se vale a pena entrar novamente, tá? E não use a desculpa de, mas se eu sair eu vou pagar corretagem para entrar novamente, vou pagar corretagem para sair para entrar novamente. Cara, sabe o que acontece na maioria das vezes quando a gente faz isso? Bate o stop, a gente sai da operação com essa proposta de repensar e entrar nela? Bom, quando a gente sai da operação, em primeiro lugar, a perda já é computada, a gente já considera que a gente perdeu, tomamos um stop, inclusive na nossa mente, né? E a gente volta a analisar, estando de fora da operação, a gente volta a analisar o mercado de forma genuinamente neutra. E aí o que acontece na maioria das vezes é que a gente não volta a entrar nessa ação, pois a gente se convence de que a operação de fato não era tão boa assim. Quando a gente questiona o nosso stop enquanto a gente está posicionado dentro da operação, o que a gente está fazendo na verdade a gente está procurando uma justificativa para nós mesmos, para a gente continuar dentro daquela operação. Então, é a velha questão da esperança, né? A gente está operando com esperança. E quando a gente faz essa análise do lado de fora, a gente não tem esse conflito mais, ok? Último ponto, distribua o seu patrimônio. O que eu quero dizer com distribuir o seu patrimônio? Não deixe 100% da sua grana disponível para o trading. No momento do calor, às vezes por pura impulsividade, muitos traders vão perdendo dinheiro no trading e acabam resgatando posições que antes não eram destinadas para aquela finalidade, para o giro, né? Então eu recomendo você alocar parte do seu capital em ativos de pouca liquidez, como alguns títulos do governo ou mesmo alguns fundos de investimento, por exemplo, tá? Uma outra ação muito comum
é usar duas contas diferentes, às vezes até em corretoras diferentes, para gerir o capital do giro curto e o investimento de longo prazo. Por mais que você confie no seu autocontrole, eu recomendo adotar essas medidas de segurança. Eu já vi traders de longa data, profissionais, fazerem isso. Tá? E eu já vi também trader calejado de mercado, cara muito bom, cara controlado, ele quebrar em um único dia. Lembra o seguinte, que todos nós somos suscetíveis a eventuais recaídas e cedo ou tarde o mercado ele acaba testando a nossa sanidade, tá? Então deixe esse orgulho de lado e assuma um dos seus possíveis riscos como sendo você mesmo, ok? Eu vou contar aqui rapidamente uma história de um dos traders mais experientes que eu conheci, um cara com mais de 30 anos de bolsa, e ele tinha uma conta em que ele afirmava ter só 20 mil reais. 20 mil reais cobria a margem para ele gerar os contratos futuros dele no day trade e aquilo atendia bem os requisitos dele. Por curiosidade, um amigo meu, ele era administrador na corretora de valores, ele me confirmou essa história. Ele falou, realmente, esse cara ele tem 20 mil reais. E aí, todo mês, ele é um cara muito constante, cara. Ele bate 20 mil reais de ganho, 30 mil reais de ganho, e ele sempre saca todo o dinheiro e deixa 20 mil reais para ele operar. Isso enfatiza um pouco dessa gestão de risco. Ele nunca deixava todo o capital dele disponível, porque ele sabe que, de repente, um dia ou outro, ele poderia se sentir tentado a se alavancar ao máximo, tentar buscar uma perda e começar a queimar todo o patrimônio dele de forma desenfreada. Tá? Como eu falei, em maior e menor grau, cada um de nós tem essa capacidade de segurar ou não as perdas. Então, o que eu apresentei para vocês aqui foram algumas alternativas para tentar balizar nisso. Tá? Ao longo do curso, a gente vai ter mais algumas ferramentas para você reforçar a sua disciplina. É claro que eu mostrei um caso mais drástico possível. Na maioria das vezes, as pessoas elas conseguem se controlar. Ok? O que acontece muitas vezes com quem se envolve nessa espiral de autossabotagem é pura falta de estratégia, pura falta de conhecimento, pura falta de preparo. Esse não é seu caso. Então, a gente se vê ao longo da próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa. E fica ligado que a gente vai reforçar aí cada vez mais a sua disciplina e o seu autocontrole. Forte abraço.